Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A história de hoje se chama Jumbo, uma manhã com os bichos da África. Foi escrita por Rogério Andrade Barbosa e desenhada pelo Edu Angel. E o lugar onde o livro foi feito se chama Editora Melhoramentos. Essa história é a história de dois irmãos, Korir e Chantai. Korir e Chantai saíram de jipe com o pai pelo Parque Nacional de Tsavo, uma reserva de vida selvagem no Quênia, um país da África. As crianças levaram uma câmera para fotografar os bichos. Por onde passavam, cumprimentavam os animais gritando Jambo, que quer dizer oi no idioma de seu povo. Venha você também dizer oi para os bichos mais incríveis do planeta. Bora começar nossa história de hoje? Com vocês, Jumbo. O pai de Korir e Chantai trabalha como guarda no Parque Nacional de Tsavo, uma das maiores reservas de vida selvagem no interior do Quênia. São tantos bichos que todo dia ele sai de jipe para ver se algum está doente ou se nasceram filhotes. Hoje, o guarda levou seus filhos pequenos com ele. As crianças, a pedido da professora, levaram uma câmera digital para fotografar o maior número possível de animais. O menino e a menina, é lógico, aproveitaram o trabalho escolar para se divertir. Uma das brincadeiras favoritas dos dois é cumprimentar todos os que encontram dizendo Jambo, que quer dizer oi em Kiswahili, o idioma de seu povo. Jambo! E assim foram eles numa alegria só. O primeiro animal que os irmãos fotografaram, elegante como um rei, exibindo a juba amarelada, foi um solitário leão. Jambo, leão! Os dois cumprimentaram o comilão. Logo adiante, apareceu uma manada de enormes elefantes, balançando a tromba para lá e para cá. Jambo, elefantes! Os dois acenaram para os gigantes. Nisso, assustado com o barulho do jipe, um casal de leopardos fugiu, correndo velozmente. Jambo, leopardos! Os dois berraram para os pintados. Olhem, os rinocerontes! Avisou Korir. Os bichos de pele grossa e enrugada andavam tão devagar que não foi difícil fotografá-los. Jambo! Rinocerontes! Os dois gritaram para os brutamontes. De repente, os meninos escutaram o maior alvoroço acima de sua cabeça. Veja! Disse Chantai, apontando para uma penca de macaquinhos saltando de galho em galho, como se fossem trapezistas de um circo. Jambo, macaquinhos! Os dois riram, divertindo-se com os engraçadinhos. Ao parar às margens de um grande rio, os irmãos se depararam com um monte de crocodilos dormindo na areia, de boca aberta, tomando sol na maior tranquilidade. Jambo, crocodilos! Os dois sussurraram, não querendo acordar os papasquilos. E prestando atenção, conseguiram ver a cabeça de meia dúzia de hipopótamos no meio da água lamacenta. Jambo, hipopótamos! Os dois murmuraram, caprichando nas fotos. Ao voltar para casa, Korir e Chantai passaram por um bando de zebras, com suas vistosas listras
pastando à sombra de um gigantesco baobá. Jambo, zebras! Os dois saudaram as belezas listradas por natureza. Perto delas, escondida no meio dos arbustos, girafas estendiam o pescoço comprido para alcançar as folhas mais altas e tenras das árvores. Jambo, girafas! Os dois bateram palmas, assustando as pernaltas. Ao encerrar o passeio, fotografaram uma família de babuínos de ar ameaçador e traseiro vermelho como fogo, sentados em um rochedo. Jambo, babuínos! Os dois despediram-se do grupo de focinhos finos. Assim, Coriri e Chantai terminaram a alegre manhã. Ao descer do jipe, as duas crianças agradeceram ao pai no idioma Kisrahali. Asante sana, baba. Obrigado, papai. Os pais dos alunos, no final de semana, foram convidados para comparecer à escola. Logo na entrada do prédio, um enorme painel super colorido atraía a atenção de todos. Nele, as crianças pregaram desenhos de vários bichos e escreveram os nomes dos países da África em que eles vivem. O diretor da escola, vestindo terno e gravata, após visitar a exposição, elogiou o trabalho dos alunos e da professora. Vocês estão de parabéns! Viram como o nosso continente tem animais tão diferentes? E antes de sair, fez questão de fazer um pequeno discurso para as crianças e os familiares, enaltecendo a riqueza e a diversidade do continente africano. Não se esqueçam que a África é um continente enorme, muito variado e rico. Temos de ter orgulho da nossa história, civilizações e monumentos do passado, e também de nossas modernas cidades, escolas, universidades, indústrias, usinas, das riquezas de nosso solo, de nossa literatura, música, dança e arte. Dos mais de 50 países com seus diferentes povos e idiomas, de nossas florestas, montanhas, desertos, campinas, lagos, rios, oceanos e ilhas. Dos atletas que se destacam em várias modalidades, como o futebol, e principalmente dos corredores e maratonistas quenianos, tantas vezes vencedores. A garotada o aplaudiu de pé. Agora, crianças, vamos descobrir o nome de alguns animais e o nome de qual país esse animal pertence dentro do continente africano. O gorila é de um país africano chamado Ruanda, o camelo de um país chamado Egito, o chacal da Somália, o javali do Mali, o lemure da ilha de Madagascar, o okapi da República Democrática do Congo, o avestruz de Botsuana, o búfalo da Tanzânia, o lince da Mauritânia, a raposa dos Marrocos, a gazela de Moçambique, a hiena da Nigéria, o chimpanzé de Guiné-Bissau. Esses foram alguns animais que nós encontramos em alguns dos países do continente africano. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que foi cheia de aventuras e de novos aprendizados. Até a próxima história, turminha! Turminha, e para terminar, vamos conhecer um pouco da história do Rogério Andrade Barbosa, que foi quem escreveu esse livro. Ele é escritor e professor. Ele se graduou em Letras pela Universidade Federal Fluminense e fez pós-graduação
em Literatura Infantil Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalha na área de literatura afro-brasileira. Ele já participou de vários congressos e no ano de 2005 ele recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras na categoria Literatura Infanto-Juvenil. Agora nós vamos saber um pouco do Eduardo Índio. Ele é paulista, é arquiteto, formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, é ilustrador e domina diversas técnicas de desenho. Ilustrou mais de 40 livros de diversos autores. E chegou ao fim a nossa história. Entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que amanhã escute outra.